Fala galera, beleza? Como estão as coisas por aí? Muito prazer, eu me chamo Gustavo Nobre, sou missionário do Nosso Senhor e sou seu irmão em Cristo Jesus e queria criar um ambiente de mesa onde a gente pudesse conversar um pouco melhor e para falar de coisas celestiais, como a gente gosta de dizer. Esse é o nosso primeiro episódio de um quadro que eu gostaria muito de chamar de Nada Secular. Aqui nós vamos definir um pouco mais sobre como a vida, ela não existe nenhuma da nossa parte de secularidade e como toda a nossa vida é totalmente entregue ao Senhor em todas as nossas áreas, seja o nosso trabalho, vida com Deus, saúde, toda. Não existe uma lacuna que não pertença ao Senhor, logo não existe nada na nossa rotina que não seja para a honra e glória do Senhor. Dito isso, eu gostaria de me apresentar um pouco melhor para vocês. Eu sou Gustavo Nobre, eu tenho 23 anos, sou missionário ao Senhor desde sempre, porque eu entendo que a vida cotidiana, ela é uma vida de missão, mas sim o Senhor tem me chamado para o campo missionário, o Senhor tem me chamado para algumas coisas, e onde o Senhor mais tem me usado como missionário é dentro do meu trabalho. Então nós vamos falar muito sobre trabalho aqui, sobre academia, sobre faculdade, sobre como glorificar a Deus em todas as áreas da nossa vida. E hoje, não sendo algo tão diferente, nós vamos falar sobre o quão celestial é a vida de culto. Fica comigo aí nesse episódio. Falando um pouquinho sobre nada secular, eu queria começar trazendo um pouquinho sobre como a ideia de culto. Por quê? Porque teve um episódio na Bíblia onde o Senhor literalmente chegou com um pedaço de pau, com um chicote, chegou levando as mesas, chegou tirando todo mundo, porque literalmente as pessoas se esqueceram do que era o culto, do que era o lugar de adoração, do que era o templo. Então nesse episódio o Senhor Jesus, ele move as mesas, ele derruba tudo, porque ele diz a seguinte frase: vocês fizeram da casa do meu pai, da casa do meu Senhor, um comércio, um covil de ladrões, algumas expressões, algumas versões vai nos dizer. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu tenho visto que o nosso culto ele tem sido muito raso. Queria te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você foi impactado pela mensagem do Evangelho e você conseguiu, de fato, ir liberar perdão para a pessoa que você precisa liberar perdão? E pedir perdão para a pessoa que você precisa pedir? Pagar algo que você esteja devendo? Sei lá, algo que esteja... Algo como Zaqueu. Como quem tem um encontro com Jesus e automaticamente, no mesmo minuto, já quer mudar de vida, já quer fazer algo totalmente diferente. Eu trabalho com marketing já há alguns anos e eu percebo o quanto eles têm adotado algumas figuras nossas. Então, por exemplo, eles têm reuniões mensais, eles têm reuniões semanais, eles têm reuniões diárias, e toda reunião semanal que uma agência de marketing vai querer ter, ela vai tentar vender algum tipo de cultura para você. Quase como nós estamos no mesmo barco e nós precisamos seguir em frente, nós precisamos alcançar novas metas, e isso faz com que as pessoas busquem mais. Eu já fui essa pessoa de ouvir essas mensagens e falar, cara, eu preciso buscar mais. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso bater essa meta, eu preciso alcançar esse objetivo e sair de uma reunião semanal super engajado. A pergunta que eu tenho para te fazer é, você ainda sai das suas reuniões semanais na sua igreja com o mesmo vigor, com a mesma sede do Espírito Santo e com a mesma postura que você teve um dia? Ou se tornou comum? Ou o culto pra gente se tornou algo completamente passivo? Eu vou porque eu tenho que ir. Mas vai e continua fazendo as mesmas coisas. A pergunta que eu quero fazer hoje é, para quem é o culto? Porque se de fato o culto for ao nosso Senhor, o culto for ao nosso Deus, então ele merece todo o nosso olhar. Ele é o centro. Só que aos poucos algo tem nos roubado. Talvez a nossa cultura, talvez a filosofia dos tempos atuais, o culto ele tem se tornado algo tão antropocêntrico da gente reclamar do kids da igreja, da gente reclamar do piso, da gente falar tipo, ai, a bateria tá muito alta ou tá muito baixa, ai, esse pregador isso, esse pregador aquilo, ai, eu não vou, eu gosto de ir pra uma igreja onde ninguém sabe da minha vida, porque não, eu tô indo lá pra cultuar, ninguém pode saber da minha vida. Eu sinto muito. Se você está indo num lugar que ninguém sabe da sua vida, onde você não tem comunidade, você não está numa igreja. Legal, né? Você não está indo para uma igreja. Se ninguém conhece você e se você não tem participação do corpo de Cristo, você está indo numa reunião de um prédio. Talvez seja uma reunião de condomínio o seu culto. Olha que legal. O que eu estou querendo dizer hoje pra gente, pessoal, é que o evangelho, ele precisa nos fazer voltar a um lugar de completa adoração ao Senhor. Eu não sei o que virou o culto pra gente, eu não sei se o quão secular tem sido os nossos momentos de adoração, mas existe um nível que o Senhor quer nos levar. A palavra vai dizer que Salomão,
ele faz um culto ao Senhor na inauguração do templo, e a palavra diz que a glória do Senhor invade aquele lugar e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. A minha pergunta, meu amigo, hoje é: quando foi a última vez que você não conseguiu ficar de pé diante da presença de Deus? Quando foi a última vez que você se entregou ao máximo a ponto de você conseguir viver totalmente a sua vida cristã em contemplação e adoração a Ele? Eu não sei como têm sido os cultos na sua igreja, mas eu tenho uma boa notícia para você. Se hoje nós nos arrependermos, e se hoje a mensagem do Evangelho alcançar o nosso coração e nos resgatar para uma vida de total entrega nele, nós temos um caminho de volta. Nós temos um caminho de restauração. Alguns meses atrás, há exatamente 2 meses atrás, eu conversando com uma amiga minha chamada Hannah, nós conversamos exatamente sobre isso. E a gente queria não só fazer as coisas por fazer, porque nós fazemos evangelismos, nós abrimos uma ONG, nós fazemos ação social, a gente faz muita coisa. Glória a Deus por isso. Mas o que eu tô querendo dizer é que o teor dessa conversa que a gente teve foi: não faz sentido nenhum fazer as coisas sem queimar de amor por Cristo Jesus. E nós criamos literalmente um local chamado De Volta ao Primeiro Amor, que não é uma célula, tá mais para uma tenda do encontro, onde nós vamos literalmente para esse lugar para receber do Senhor, para encontrar com o Senhor e aumentar a chama novamente de amor por Cristo Jesus. Então, por que eu estou falando a respeito disso? Porque talvez o que você precise hoje, meu amigo, minha amiga, não seja de mais disciplina, não seja de mais força de vontade, talvez seja voltar ao Evangelho. Talvez seja de arrependimento, talvez seja de choro, talvez seja de voltar, porque a palavra vai dizer em Apocalipse 2 que o primeiro amor, ele não é algo relativo, onde, tá tudo bem se eu não estiver amando Jesus como eu estive no começo, afinal de contas eu faço mais coisas que eu fazia no começo, afinal de contas eu faço tantas outras coisas. O primeiro amor, gente, ele é eliminatório. A palavra vai dizer que se você não se arrepender, se nós não nos arrependemos, ele vem e vai tirar o nosso candeeiro, ou seja, a igreja que ele nos deu, o trabalho e o ofício que o Senhor nos deu vai ser tirado se nós não o amá-lo. Nossa, perdi o português totalmente, a noção do português, me perdoem. Mas a palavra vai dizer que se é totalmente eliminatório nós não amarmos Jesus totalmente do fundo do nosso coração. E eu queria te fazer esse convite. Eu queria te fazer esse convite não para estar somente conosco aqui no Tatuapé, caso você seja de São Paulo, e participar desse encontro De Volta ao Primeiro Amor. É muito mais talvez você precise voltar para o seu quarto. Talvez os nossos cultos precisam de menos liturgia e mais quebrantamento. De menos, eu preciso obedecer certinho o horário do louvor e acabar na hora certa, e o ministério entra, e depois entra tal pessoa, a escala, porque tem que ter escala, e mais, eu preciso encontrar o Senhor. Eu preciso me jogar na presença dele, porque ele é digno de adoração, ele é digno de culto. Nós não. Então, esse é um convite. Esse é o primeiro episódio dessa série Nada Secular. E esse é o primeiro ponto para nós falarmos de o quão necessário é viver uma vida completamente consagrada ao Senhor. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte esse vídeo, compartilha com quem fizer sentido para você, com quem você acreditar que faz sentido voltar a adorar ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, em nome de Jesus. E fique com a gente para os próximos episódios. Tamo junto. Valeu.